Olá, nono ano. Vamos continuar falando sobre a Guerra Fria, o mundo bipolar, a bipolarização, como o próprio nome diz, dois, né? Dois, polar, né? Dois lados. Então, capitalistas e socialistas. O lado capitalista liderado pelos Estados Unidos e o lado socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, vamos lá dar início a essa polarização, né? Os conteúdos continuam o mesmo e a habilidade também. Então, o que é esse mundo bipolar? Nós temos aqui os Estados Unidos, nesse contexto, apoiando os países capitalistas a aderirem ao sistema capitalista no pós-Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética apoiando os países, principalmente o lado oriental, a seguir o comunismo ou socialismo. Então, trava-se aí um conflito, né, bipolar no mundo. A doutrina Truman e o Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos da América, mostram a busca dos Estados Unidos em manter, né, o domínio capitalista no mundo e incentivar as potências que sofreram e ficaram destruídas com o fim da Segunda Guerra a se reerguer economicamente. Então, a doutrina Truman, ela vai fazer com que os Estados Unidos tome posição de liderança em relação ao Ocidente. Vocês precisam compreender que doutrina Truman, Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos, são políticas da grande potência capitalista em manter o mundo longe dos socialistas, acabar com o regime socialista, incentivando os países a aderirem ao capitalismo. E para isso, eles vão dar apoio econômico por meio da doutrina Truman e do Plano Marshall. O Plano Marshall era um auxílio econômico que previa ajuda econômica para a reconstrução dos países europeus arrasados pela guerra, principalmente os três aliados dos Estados Unidos, a Inglaterra, a França e o país que perdeu, né, e se tornou culpado, né, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, que foi a Alemanha. Mas essa mesma Alemanha vai ser dividida pelo Muro de Berlim, e do lado da Alemanha Ocidental a população se tornará capitalista, e do lado do outro Muro de Berlim, do lado oriental, a Alemanha Oriental, o regime socialista. É tanto que o Muro de Berlim também será o palco para o fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim, na Alemanha, é que irá representar o fim da Guerra Fria. Então, nós temos aqui uma imagem do Plano Marshall, né? Uma charge aí, onde demonstra que o industrialismo representa o capitalismo. Então, se os Estados Unidos incentivam economicamente o retorno e o crescimento industrial, está crescendo também o sistema capitalista naquele país que desenvolve e gera empregos por meio da indústria, já que os seus trabalhadores são os consumidores. A divisão da Alemanha, como eu citei para vocês, se deve ao Muro de Berlim, né? Então, eu vou só pegar um trecho aqui onde diz o seguinte: a República Federal Alemã, RFA, está do lado ocidental, apoiada pela França, Inglaterra e Estados Unidos, né? E a Alemanha da República Democrática Oriental, com capital em Berlim, está representada o lado oriental pelo socialismo e apoiada pela União Soviética. Assim como a Alemanha, a cidade de Berlim foi dividida em duas áreas de influência, o lado capitalista e o lado socialista.
para impedir a passagem de pessoas do lado socialista para o capitalista. Em 1961, o governo socialista da Alemanha Oriental iniciou a construção de um grande muro para dividir a cidade, o Muro de Berlim. Aí eu faço uma pergunta a vocês: existem muros sendo construídos até hoje? Sim. Infelizmente ainda existem muros sendo construídos, não na Alemanha e em Berlim, mas nós temos um exemplo do próprio Estados Unidos, que no governo anterior de Trump, ele iniciou, a construção de um muro para que a fronteira com o México impeça as pessoas de se refugiarem, de fugirem, e entrarem nos Estados Unidos. E temos também, ainda naquele contexto da faixa de Gaza, os arames farpados, os muros que são erguidos para impedir a população da Palestina em entrar em Israel e vice-versa. Então, muros ainda são construídos na atualidade. Aqui nós temos as áreas de influência em todo o mundo sobre os dois regimes, capitalistas e socialistas, ou seja, os Estados Unidos, por meio da criação de uma aliança militar chamada OTAN, que existe até hoje, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela vai manter essas fronteiras, de maneira militar. E essa parte verde aí são os domínios dos Estados Unidos e controlados pela OTAN. Na cor laranja nós temos os países alinhados com os Estados Unidos também. E na cor rosa, por meio do Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar criada pela União Soviética em oposição, à OTAN, contra a OTAN, ou seja, os Estados Unidos e os capitalistas criam a aliança militar OTAN. E do outro lado, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, também para dar apoio militar aos seus aliados socialistas. Então, na cor amarela também os alinhados aí com a União Soviética. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar. Ou seja, elas são opostas, por isso que eu botei OTAN versus Pacto de Varsóvia. Todas duas são alianças militares. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é a aliança militar dos Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia é a aliança militar da União Soviética. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, esse tratado foi firmado para funcionar como um escudo militar do Ocidente capitalista contra a expansão do bloco soviético. E o Pacto de Varsóvia, que previa o apoio mútuo entre os países socialistas em caso de conflitos armados. Por exemplo, quando a guerra quase esquentou na crise dos mísseis cubanos, a União Soviética, por meio do Pacto de Varsóvia, se prepara militarmente, envia submarinos, envia armamentos para Cuba em caso da guerra tivesse que eclodir, mas não eclodiu, graças a Deus, E a Revolução Chinesa, nós temos aí o seu maior líder, que foi Mao Tse-tung. Nós precisamos lembrar que a história da Revolução Chinesa começa lá atrás com o ópio, o ópio, na qual os ingleses exploravam esse ópio e dominavam o território chinês. E é exatamente na busca dessa independência em relação aos ingleses que ocorrerá a Revolução Chinesa. Primeiramente, lá atrás, nós tivemos a Guerra do Ópio, que é uma substância alucinógena que os ingleses comercializavam e levavam lá da China. O grande líder da Revolução Chinesa será Mao Tse-tung, mas eu vou passar aqui um trecho de um áudio para que vocês compreendam esse contexto. No século XIX, a China era explorada por grande parte das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que interferia na política, economia e até na cultura chinesa.
A maior afronta aconteceu quando o Reino Unido passou a comercializar ilegalmente na China uma substância entorpecente e altamente viciante chamada ópio, que levou mais tarde às guerras do ópio, nas quais a China saiu derrotada. Diante de toda essa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen com o propósito de acabar com a exploração europeia sobre a China e derrubar a monarquia, que demonstrou-se ineficaz em combater esta exploração. Com a monarquia derrubada, é proclamada a República da China, com Sun Yat-sen sendo o primeiro presidente. Influenciado pela Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês, que tinha como principal fundador o ativista político Mao Tse-tung. Com a morte de Sun Yat-sen, quem assume a liderança do Kuomintang é o militar Chiang Kai-shek, que com a ajuda do PCC reunifica a China, que possuía regiões dominadas pelos senhores da guerra. Em 1927, um ano antes de finalizar a reunificação, Chiang Kai-shek ordena o fim dos comunistas e entra em guerra com o PCC, dando início à Guerra Civil Chinesa. Em 1937, o Japão invade a China, almejando dominá-la. Então a guerra civil é suspensa e o Kuomintang e o PCC se unem contra o Japão. Mesmo não sendo capazes de derrotarem o Japão, em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rende e é expulso do território chinês. Em 1946, a Guerra Civil é retomada e tem fim em 1949, com a vitória do Partido Comunista Chinês, e assim foi proclamada a República Popular da China. Chiang Kai-shek e o que restou do seu governo refugiaram-se na ilha de Formosa, onde foi proclamada a República da China, que mais tarde se chamaria Taiwan. Em 1956, começaram as críticas ao governo de Mao Tse-tung, que como solução iniciou o movimento Desabrochar de 100 Flores, que dava mais liberdade de expressão e espaço para críticas ao seu governo. Só que as críticas foram tão negativas que ele iniciou uma perseguição a todos que eram contra ele. Em 1958, Mao Tse-tung inicia o Grande Salto para Frente, que visava eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir enormes áreas de plantio por pátios industriais. Mas o projeto foi um fracasso e levou à desorganização total da economia e provocou a morte de milhões de camponeses por causa da fome. Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa autoritária de doutrinar a população, procurando mudar completamente a cultura chinesa, eliminar seus elementos capitalistas, livrar da influência ocidental e tornar o país completamente leal ao líder. Então, pessoal, é exatamente nesse contexto, de guerra civil, de liberdade contra os ingleses e depois contra os japoneses, que os chineses ficam sob a liderança de Mao Tse-tung. Ao longo de sua vida, ele ganhou a simpatia de muitos chineses, pois defendia a reforma agrária, o fim da propriedade privada, a melhor exploração de terras e a emancipação feminina. Mas com o tempo ele se tornou o quê? Um governo autoritário, Quando finalmente consegue o poder, após a retirada do Japão. Então, a Revolução Cubana, ela já acontece aqui, América Central. Nós temos a figura de Che Guevara e Fidel Castro como líderes, desse movimento. Por causa da Revolução Cubana, em 1959, da instauração do governo socialista liderado por Fidel Castro, os Estados Unidos ficaram temerosos quanto ao avanço dos supostos governos socialistas na América Latina. Mas como é que tudo isso começou? Lá nas regiões montanhosas, de Sierra Maestra, o movimento revolucionário se organizou e cresceu. Eles desenvolveram táticas de guerrilha, prepararam a população local para lhe ajudar nessa revolução, na tomada do poder. Além disso, os revolucionários desenvolveram um trabalho que agradava a população e ganhava o apoio da população, que era a sanitarização. Che Guevara, que era médico, prestava assistência médica, também com outros amigos, desenvolveu e incentivou a alfabetização. E Cuba, ela já tinha também essa prática, que é o que a gente vai trazer aqui, para vocês
compreenderem que a Revolução Cubana, ela vem em um momento na qual a população precisava, né, vencer as crises que um país tem quando está economicamente frágil. E aí os revolucionários usam essa fragilidade, ganham o apoio popular, dando o que o povo precisa, né, preparando e dando armas, e consegue fazer a revolução e tomar o poder. Cuba até hoje é um país socialista, com os ideais do comunismo, foi governado sempre por Fidel Castro e depois, né, pelo seu irmão Raul Castro, ou seja, o que já mostra que não tem democracia, não tem liberdade, é um regime fechado, socialista, e que por muitas vezes age com viés de totalitarismo, né? Mas é um país que tem as vantagens, uma boa medicina, uma boa educação, mas também sofre com a pobreza. Os números não mentem. Cuba tem sistemas invejáveis de educação e saúde, com índices de eficiência dignos de país desenvolvido. Cuba já apresentava bons indicadores de desenvolvimento social e humano antes mesmo da Revolução, antes mesmo de Fidel Castro chegar ao poder. Antes da Revolução, as crianças das famílias pobres iam à escola, em média, até o 4º ano do primeiro ciclo. Depois paravam os estudos, né? Muitas das áreas rurais não tinham infraestrutura educacional e metade das crianças do país não recebia nenhum tipo de instrução. Fidel Castro fez da educação uma das mais importantes prioridades revolucionárias. Só que a gente precisa lembrar que para sair do país não é fácil. Um cubano que quer viver em outro país, ele continua tendo obrigações nos dias de hoje com o seu país. Nós não tivemos os médicos sem fronteiras, muitos médicos cubanos vieram servir, trabalhar aqui no nosso Brasil, e parte dos seus salários eram entregues, né, devolvidos a Cuba. Então, por quê? Porque Cuba é um país socialista. Então, esse foi o nosso conteúdo, bons estudos e até a próxima.